Vocês me ouvem bem? Sim? Maravilha. Amém, Senhor Jesus. Retomamos aqui, ó Deus, nossa leitura devocional, leitura da Tua Palavra, e pedimos que Teu Espírito nos ensine, ó Deus, a respeito de todas as coisas por meio das Escrituras. Ó Deus, o Teu Espírito por trás da letra, que nos orienta, que nos faz discernir aquilo que é da alma e aquilo que é do Espírito também. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Então nós vamos finalizar hoje o livro de primeiro livro de Crônicas, né? Sabendo então que Crônicas é um resumo das escrituras judaicas. Crônicas nos escritos judaicos é o último livro, porque ele faz então esse compilado de todas as um histórico e um resumo, um compilado das histórias dos reis de Israel. E o que acontece é que Crônicas, ele se encarrega então de dar essa mensagem de esperança, apontando para um novo rei, um Messias, um futuro Messias, um futuro, uma esperança. Existe uma profecia, uma esperança messiânica, né, de que alguém virá para reorientar Israel e construir o templo. Então o livro, o tempo inteiro, o autor do livro de Crônicas, ele repete o conteúdo da história dos reis de Israel. Ele apresenta então uma genealogia real e uma genealogia sacerdotal, porque há uma mensagem de esperança aqui, há um desejo de que se manifeste um futuro rei em Israel, que vai estabelecer o seu trono e jamais terá fim, como Deus havia dito para Davi, certo? Então, é isso que se trata o livro de Crônicas. Então, vai falar da linhagem dos reis, a linhagem real de Israel, e também a linhagem sacerdotal. É isso que a gente estava lendo até então. O que acontece é que o livro de Crônicas, ele acrescenta alguns detalhes aí de Davi, preparando material para reconstruir o templo. E é como se Davi fosse um novo Moisés, que recebesse a planta daquilo que deveria ser executado, do projeto que deveria ser executado. É Davi que recebe a planta desse templo e começa a organizar os materiais, certo? Então, lembrando, resumo dos escritos judaicos, apontando para um Messias, da linhagem de Davi, que irá e reconstruirá o templo. É importante você saber que o livro de Crônicas Israel, ele conta toda a história, né? Israel sendo escravizado pelo Império Babilônico e depois voltando para Canaã, voltando para Israel, certo? Só que até agora, nem tudo que a gente até a história de Reis, no final de Reis a gente vê Israel sendo escravizado, certo? Só que o livro de Crônicas, como eu falei para você, ele é uma visão geral de tudo que que havia acontecido. É como se a gente agora tivesse na metade da história, sabendo do final, porque Crônicas está revelando o final da história, certo? Então esse é o contexto, para que você entenda em que momento que a gente está. No final, o primeiro livro de Crônicas vai mostrar então os detalhes aí do templo, essa planta, de como que deveria ficar, a organização das pessoas que serviriam no templo de Deus. E é isso que Deus orienta então a Davi, que está contando essa história. Primeira Crônicas hoje, capítulo 26, a gente vai finalizar até o 29, a gente finaliza a Primeira Crônicas e a gente inicia a Segunda Crônicas, capítulo 1 até o capítulo 3. 26 de Primeira Crônicas. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf, do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Zacarias, Gediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã,
Elioenai. Obed-edom, a quem Deus abençoou, dando 8 filhos. Olha só, lembra que Obed-edom recebeu a arca na casa dele? Tratou tão bem a arca que foi abençoado e enriquecido. Além disso, ele se tornou guarda do templo. Obed-edom, quando a arca saiu da casa dele, ele vai com Davi, e depois Obed-edom se tornou guarda do templo, porteiro do templo. Obed-edom, a quem Deus abençoou, dando 8 filhos, eles foram os seguintes, por ordem de idade: Semaías, Jeozabade, Joá, Sacar, Netanel, Amiel, Isacar e Peoletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Jozabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias, e os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de família de Merari havia Oza, que foi pai de 4 filhos, Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho. Ilquias, Tebalias, Zacarias, ao todo 13 membros da família de Oza eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com suas famílias e receberam tarefas no serviço do templo como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto os grandes como pequenas. E assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Oza receberam por sorteio o portão oeste e o portão da Selequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, e entre eles a família do seu filho Jeiel. Zetã e Joel, os outros 2 filhos de Ladã, estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Anrão, Izar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Seguel, do grupo de família de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Jesaías, Jesaías foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Zicre, Zicre foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi. Ou seja, olha só, a família aqui daqueles que eram encarregados por outras funções no templo, certo? Alguns que a gente leu anteriormente eram os porteiros do templo, e estes eram encarregados do tesouro do templo. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos da guerra e separados para serem usadas no templo. Selomite e a sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruí. Quenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Izar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do rio Jordão. Jerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebron, e foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron.
Entre os parentes de Gerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e que encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do Rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gade e Manassés do Oeste. Esta é a lista agora da organização militar do reino de Davi, ok? Esta é a lista dos israelitas chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Irmãos, mais uma vez, tudo aqui está descrevendo, apontando a Davi como um rei modelo, de uma figura profética de um rei perfeito que viria sobre Israel. E agora, na figura de Davi e no reinado de Davi, está sendo dado todos os detalhes de como deveriam ser os procedimentos do templo. Okay? Por quê? Esse cuidado, o procedimento do templo era uma mensagem de esperança, porque quando a gente lê a história toda, a gente vê que Israel desprezou tanto que o templo foi destruído. Então, o livro de Crônicas, sendo o último dos livros dos escritos judaicos, está apontando para aquele que virá reconstruir o templo. E aí, então, toda essa descrição está mostrando um templo perfeito, um procedimento perfeito, uma organização, entende? Deve ser assim. Vocês lembram como era? Era organizado. Então, é isso que está apontando aqui. Em 1 Crônicas 27, que está falando a organização militar do reino de Davi. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estava de serviço dirigidos pelo comandante daquele mês. Então, cada mês, 24.000 homens serviu como na organização militar do reino. Os comandantes de cada mês eram os seguintes. Primeiro mês, Jazobeão, filho de Jabdiel. Ele era o grupo da família de Pérez, uma parte da tribo de Judá. O segundo mês era Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado Os 30, e o seu filho Amizabade ficou no lugar dele como comandante desse grupo. O mês, Azael, irmão de Joabe. Depois do seu filho Zebadias ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Izar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelum. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Uza, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade Anatote, do território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Maharai, na cidade de Netofa, que era do grupo de família de Zera. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eudai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Tribo Ruben, quem era o chefe? Eliezer, filho de Zicre. Simeão, o chefe era Cefatias, filho de Maaca. Levi, o chefe era Asabias, filho de Quemuel. Arão, o chefe era Zadok. Da tribo de Judá, o chefe era Eliú, irmão do rei Davi. Da tribo de Isacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Efraim era Oséias, filho de Azazias. A tribo de Manassés do oeste era Joel, filho de Pedaías. E Manassés do leste era Ido, filho de Zacarias. A tribo de Benjamim era Jaaziel, filho de Abner. E a tribo de Dan, o chefe do exército, era Azarel, filho de Jeroão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento.
Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei, ok? Nós vimos os porteiros do templo, nós vimos o exército de Davi, o procedimento e a organização, e também agora nós estamos vendo os administradores das propriedades do rei. 25. Essa é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósito do rei. Asmavete, filho de Adiel. Depósito nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Jonatas, filho de Uzias. Trabalhadores do campo. Esri, filho de Quelube. Plantações de uvas. Simei, da cidade de Ramá. Depósitos de vinho. Zabdi, da cidade de Sepã. Plantações de oliveiras e de figueiras que havia nas planícies de Judá, Baal-Anã, Pedera. Depósitos de azeite, Joás. Gado que pastava na planície de Saron, Citrai, da cidade de Saron. Gado que pastava nos vales, Safate, filho de Adlai. Camelos, Obil, e era ismaelita. Jumentas, Gedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras, Jaziz, e era de uma tribo agarita. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Olha, importante isso, né? Ele e Jeiel, filho de Aquimone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o arquita, era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filho de Benaías, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei. O rei ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos de famílias, os administradores das propriedades e de todo o gado que pertencia ao rei e aos seus filhos, e também aos funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e os outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse, olha agora a troca aqui, Davi apresentando Salomão, lembra-se disso? Irmãos, lembrando que isso tudo é um resumo de coisas que a gente já leu, sendo acrescentado algumas histórias e alguns detalhes de coisas importantes referentes ao templo, certo? Apresentando crônicas, apresenta a linhagem real e a linhagem sacerdotal, porque tudo isso é uma mensagem de esperança profética da reconstrução do templo e do envio da chegada de um novo Davi, o Messias, certo? Agora está mostrando aqui, quando a história está contando, quando Davi apresentou Salomão para ficar no seu lugar, é a transição do reino. O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam do negócio do reino, os chefes dos grupos de famílias, os administradores das propriedades e de todo o gado que pertenciam ao rei e os seus filhos, e também os funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse, povo da minha terra, meus irmãos, escutem. Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a Arca da Aliança, que é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo, porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes, a fim de governarmos o povo de Israel para sempre. Pois ele escolheu da tribo de Judá para que dela saísse os reis. Da tribo de Judá ele preferiu a família do meu pai, e entre os filhos do meu pai. Ele me escolheu para me fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou. Deus me disse, o seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu o escolhi para ser meu filho e serei pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi disse também,
Portanto, agora, na presença do nosso Deus e dessa Assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo que o Senhor nosso Deus ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês, e para que vocês possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. E a Salomão, ele disse: meu filho, reconheça o Deus do seu pai, e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo. Meu Deus, é lindo isso, né? Deus deu a Davi, foi Salomão. Sabe? Existem sonhos que Deus vai colocar para você, Deus vai dar a você. Mas sabe, o cumprimento profético desses sonhos, Deus vai prolongar a geração que vai suceder você. E aí parece que isso é pouco, né? Parece que isso é menos. Olha, Davi desejou, ou o nosso chamado é menos. Não, é porque a bênção do Senhor será prolongada. Deus escolhendo Salomão, fazendo com que da linhagem real de Davi, eles fossem incluídos, então, nessa bênção debaixo do favor de Deus. Assim serão seus filhos também. Amém? Sonhos hoje, coisas que Deus está colocando no seu coração, alinhando, visão, projeto de vida, cultura, como que você... uma nova vida, né? Uma nova cultura, né? E parece que é pouco. Não, não é não. Seus filhos serão participantes disso. Seus netos vão desfrutar disso. A bênção do Senhor sobre a vida deles. E aqui, Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo, dos depósitos, de todas as salas e do lugar santíssimo, onde os pecados são perdoados. Deu também as plantas de tudo que tinha planejado para os pátios, as salas que deveriam ficar ao seu redor, e as plantas dos depósitos onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão, por escrito, a maneira de organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos seus deveres, para fazer o trabalho do templo e para cuidar de todos os objetos do templo. O plano determinava o peso da prata e do ouro que deveriam ser usados para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro. As mesas de prata e cada uma das mesas de ouro onde seriam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer os garfos, as bacias e as jarras. O peso da prata e do ouro para fazer os pratos, e o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer o altar onde o incenso é queimado, e para fazer o carro onde seriam colocados os querubins, que com as asas estendidas, cobrem a arca da aliança de Deus, o Senhor. O rei Davi disse: tudo que está nestas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo deveria ser feito. E disse a seu filho Salomão, seja forte e corajoso e mãos à obra, Salomão. Não desanime, não tenha medo, pois o Senhor, o meu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar do serviço do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviço estão prontos. Aqui é Davi continuando falando, né? Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar do serviço do templo. Trabalhadores que fazem saber todos os tipos de serviço estão prontos para ajudá-lo. E todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. Depois o rei Davi disse a todo o povo. Olha aí o final de 1 Crônicas, tá? O meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço o material necessário.
isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também a prata e o ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Então, os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos e oficiais do exército e administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de ferro, de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de famílias levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse: ó Senhor, Deus do nosso antepassado Jacó, bendito seja para sempre. Tu és grande, poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos ao teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Lindo. Olha o reconhecimento aqui de Davi. Olha o que Davi está dizendo. No entanto, meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti. Não cantamos isso? Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Davi está reconhecendo que tudo vem do Senhor. Sabe, às vezes, o homem cai no erro, no equívoco, na soberba de achar que pode dar alguma coisa para Deus. E é por isso que mede, às vezes acha que dá muito. Esse é o grande problema da humanidade. É como se achasse que Deus, primeiro, que está precisando de alguma coisa. Segundo, é que está dando muito. Estou dando muito da minha força. Estou dando muito da minha saúde. Estou dando muito dos meus recursos. Estou dando muito da minha família. Estou dando muito das minhas posses. Estou dando muito do meu tempo. Mas sabe uma coisa? O tempo é dele. Os recursos são dele, foi ele que deu também. A saúde é ele que dá. O sopro e o fôlego de vida é dele também. O ar que respiramos não é nosso, é dele. A criação foi ele que fez. As pessoas, os filhos não são nossos. É dele. É a bênção do Senhor. E Davi reconheceu, e olha o que ele diz. Olha Davi pegando tanto ouro, tanta prata, bronze, fazendo tudo isso, o desejo no coração, entesourando. Você acha que você dá mais que Davi? Será que a gente dá mais que Davi? Não, né?
E olha o que Davi diz. No entanto, eu e meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Nosso coração reconheça que tudo é do Senhor. Não achemos que a gente dá muito para Deus, que é muito tempo ofertado por nossos irmãos, ou para cuidar de alguém, ou para ajudar. Não achemos que caiamos na soberba e na presunção de acharmos que a gente entrega muito. Davi estava entregando tudo, pois reconheceu que tudo vem dele, tudo. Nós não damos nada ao Senhor, apenas devolvemos. E tudo vem dele, é isso que Davi, o homem segundo o coração de Deus, reconhece. Ele diz no versículo 15, sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como uma sombra. Olha só. Os nossos dias são como uma sombra que passa e não podemos escapar da morte. Interessante, né? Olha Davi dizendo, nós só entregamos, devolvemos aquilo que é teu. Nossos dias, às vezes a gente gasta tanto, sabe, para entesourar para nós mesmos, mas é um vento passageiro. Né? Ali tá por aí? Ali tá por aí? Alexandre? Depois eu falo. Quero só preparar uma canção. Olha só. Só prepara daqui um pouco mais aí a oficina G3, quem sou eu? Tá bom? Obrigado. Os nossos dias são como uma sombra que passa e não podemos escapar da morte. 16. Ó Senhor nosso Deus, nós trouxemos toda essa riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome, mas tudo veio de ti e tudo é teu. Ô, irmãos, cada vez que estivermos doando nosso tempo, nosso coração, nossa família, sabe? Os nossos recursos, ofertando alguma coisa, compartilhando com alguém, reconheçamos isso de forma humilde. Não achemos que estamos fazendo muito para Deus, porque tudo vem dele. Olha só o que ele diz no versículo 17. Eu sei que tu pões à prova os corações e amas as pessoas corretas. Com honestidade e sinceridade, eu te dei de livre vontade tudo. Meu Deus. Eu sei que tu pões à prova os corações e amas as pessoas corretas. Com honestidade e sinceridade, eu te dei de livre vontade tudo isso e vejo com alegria que o teu povo está reunido aqui. Trouxe de boa vontade ofertas a ti. Interessante, porque quando Davi disse que aquilo que ele estava dando, e quem quisesse colaborar com a construção do templo, podia fazer isso de livre e espontânea vontade. E aqui, milhares de pessoas ofertaram. E olha só o que ele fala agora. Com honestidade e sinceridade, eu te dei de livre vontade tudo isso. E vejo com alegria que o teu povo está reunido aqui. Trouxe de boa vontade ofertas a ti. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição e este pensamento e guarda-o fiel a ti. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração a todos os mandamentos e ordens e a vontade de construir o templo para o qual fizestes preparativos. Então Davi disse a todo o povo, louvem o Senhor, o nosso Deus. E todo o povo louvou o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte, mataram os animais em sacrifício, dedicando-os a Deus, o Senhor, e depois os entregaram ao povo para que os comessem. Além disso,
1.000 touros novos, 1.000 carneiros e 1.000 ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram ofertas de vinho. Naquele dia, comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois foi anunciado pela segunda vez que Salomão era rei. Em nome do Senhor, eles o ungiram como seu rei e ungiram Zadok como sacerdote. E assim o rei Salomão sentou-se no trono de Deus. Olha agora, passou o bastão, viu? Agora Salomão se tornou rei. Sentou-se no trono de Deus, o Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele enriqueceu e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais e soldados e até os outros filhos de Davi prometeram ser fiéis a Salomão. O Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e o tornou mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado Israel. Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado. E o seu filho Salomão ficou no lugar dele como um rei. Você percebe como que é o fim dos dias de Davi? Aquele que amava a presença, velho, rico e respeitado. E seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Essa história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel e com os países vizinhos de Israel. Amém? Analisa aqui 1 Crônicas, agora segundo livro de Crônicas. E aí, obviamente, agora contando a história, contou a história de Davi, e agora continua, né, contando a história de Salomão, porque está falando agora do templo. Crônicas, então, apontando para a linhagem real e a linhagem sacerdotal. Sacerdote no templo, linhagem real no trono. O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. E o Senhor, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1.000 soldados, aos de 100 soldados, às autoridades do governo, aos chefes de família, enfim, a todos os israelitas que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a Arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. O altar de bronze, que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava na frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Ali, no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1.000 animais que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo?" Deus disse a Salomão: "Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, e em vez de pedir riquezas, bens e honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento. Lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois." Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Por isso que Jesus fala, né? Esse mesmo contexto aqui, né? Do tempo, da presença, do reino. Jesus diz assim: "Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas." Salomão podia pedir qualquer coisa. Ele pediu sabedoria para governar, para lidar com as coisas espirituais.
E porque pediu isso, Deus disse: você não se importou em pedir coisas, vitórias sobre os seus inimigos, não se importou em pedir riquezas, bens ou honras, porque você procurou primeiro aquilo que é minha vontade, primeiro cuidar daquilo que é meu, eu darei a você tudo isso também. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12 mil cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras. Você está entendendo o tamanho da riqueza de Salomão? Em Jerusalém, durante seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musri e Cilícia e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. O rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus, o Senhor, e também um palácio para si mesmo. Alistou 70 mil homens para carregarem o material e 80 mil para cortarem pedras nas montanhas. E colocou 3.600 chefes para dirigirem o trabalho. Deus mandou a Irão, o rei de Tiro, a seguinte mensagem: você vendeu ao meu pai, o rei Davi, cedros para que ele construísse o seu palácio. Agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir um templo onde o Senhor meu Deus será adorado. Será um lugar santo, onde queimaremos incenso cheiroso em adoração a Deus e lhes apresentaremos sempre os pães sagrados. Todas as manhãs e todas as tardes ofereceremos em sacrifícios os animais que serão completamente queimados. Faremos a mesma coisa nos sábados, nas festas de lua nova e nas outras festas em honra do Senhor nosso Deus. É nossa obrigação fazer isso para sempre. Vou construir um templo enorme, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas se Deus não cabe nem mesmo no céu, que é tão grande, quem pode construir um templo para ele? E quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, a não ser que seja um lugar onde se queime incenso em honra dele? Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fio de lã púrpura, vermelha e azul, e que saiba entalhar madeira. Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém com os meus artesãos que foram contratados por Davi, o meu pai. Sei que os seus trabalhadores sabem cortar árvores. Portanto, mande-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de sândalo. Os meus homens trabalharão junto com os seus, a fim de preparar muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e maravilhoso. Para os seus trabalhadores que vão cortar as árvores, eu fornecerei 2.000 toneladas de trigo, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Em resposta, o rei Irão mandou a Salomão a seguinte carta: o Senhor Deus ama o seu povo e por isso fez com que você fosse o rei dele. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus que deu ao rei Davi um filho tão cheio de sabedoria, tão inteligente e prudente, que vai construir um templo para Deus e um palácio para si mesmo. E agora eu vou mandar-lhe Hurã, um mestre artesão inteligente e capaz. A sua mãe pertencia à tribo de Dan, e o seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalha em ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira. Sabe fazer tecidos de linho fino e fios de lã púrpura, azul e vermelha. É perito também em obras de entalhe, sabe executar qualquer desenho que lhe seja apresentado. Ele trabalhará com seus artesãos e com os artesãos do rei Davi, o seu ilustre pai. Eu peço que você nos mande trigo, cevada, vinho e azeite que prometeu. Nós cortaremos nos montes Líbanos todas as árvores que você precisar. Levaremos as toras até o mar, faremos jangadas com elas e as levaremos por mar até perto de Jope. Dali você as levará para Jerusalém. O rei Salomão
fez uma contagem de todos os estrangeiros que moravam em Israel, como Davi, o seu pai, tinha feito. Havia no país 153.600 estrangeiros. Salomão separou 70.000 deles para carregarem o material, 80.000 para cortarem pedras nas montanhas e 3.600 como chefes para dirigirem o trabalho. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o jebuseu. Salomão começou a construção do templo no segundo mês do 4º ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala de entrada tinha 9 metros de largura e era a mesma largura do santuário, e a sua altura era de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo, revestiu de ouro puro e madeira e fez entalhes de figuras representando palmeiras e correntes. Lembra que o desenho por dentro do templo eram árvores, forrou de madeira, né? Então dentro era ouro, que representa a glória de Deus, e a madeira era entalhadas, desenhadas, então. Tanto é que Salomão aqui pediu para o rei Irão, disse, olha, tu tem alguém que é um artesão aí, que trabalha com madeira, que faça desenhos em madeira, que faça tecidos de lã, de escarlate, púrpura, trabalhe com linho. Por quê? Porque dentro do templo, os desenhos, tudo apontava para o Éden. Deus estava, então, redesenhando o Éden, porque Deus habitaria no meio do seu povo. Olha agora. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo, revestiu de ouro pura madeira e fez entalhes de figuras representando palmeiras e correntes. 6. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvaim. Revestiu de ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas do templo e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala interna, isto é, o lugar santíssimo, media 9 metros de comprimento por 9 de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo foram usados mais de 20 quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo. E as paredes da sala de cima também foram revestidas de ouro. Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira, que foram folheados a ouro, e os colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha 2 asas, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Portanto, as asas se estendiam por 9 metros, de uma parede à outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. O rei mandou fazer 2 colunas, cada uma medindo 15,5 metros de altura, e as colocou em frente do templo. Cada coluna tinha no alto um remate de 2,20 metros de altura. O alto das colunas era enfeitado com desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que eram em número de 100. As colunas foram postas na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Jaquim e Boaz. Amém? Amém. Precioso, né? Apontando aqui, então, para a construção do templo, os detalhes da construção do templo, e a gente vê um Éden recriado aqui. A recriação do Éden, Deus habitando no meio do seu povo. Mas hoje que marca meu salto, né, meu coração aqui, é Davi dizendo que daria ao Senhor tudo. Na verdade, não teria nada humano que poderia ser ofertado para Deus, né, pois tudo vem dele. Eu quero convidar você agora, para nós finalizarmos aqui, que você reconhecesse, convidar você a reconhecer que tudo é do Senhor. Tudo é o Senhor na sua vida.
Nada é nosso. Deus não aceita nada daquilo que não provém dele mesmo. Deus não aceita nada do esforço humano. Tudo vem dele. Amém? E aí Davi reconhece que tudo vem dele. E reconhece também que ele é um vento passageiro. É tudo muito rápido, a brevidade da vida, né? E que o Espírito Santo constrange-nos a reconhecer que tudo vem dele, que nós dependemos dele. Amém. Puder colocar essa canção, amém, Senhor Jesus. Pedimos a Deus revelação, porque tudo vem do Senhor. Nada vem de nós mesmos. Nós somos teus, Jesus. Nós somos teus. Nossos filhos são teus. A nossa casa é do Senhor. Nossos recursos, nosso trabalho, a saúde, tudo vem do Senhor. Nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. Aumente aí o som do Senhor. Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou.
Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça, Senhor. Quem temerei, pois eu sou teu, Jesus. Quem está firme nas mãos de Jesus, levante as suas mãos agora. Diga: eu sou teu, Senhor, eu te pertenço, Jesus. Amém. Ali, pode colocar aí o Te Exaltamos. Amém. Finalizamos aqui nosso devocional. Amém. Hoje à noite nos encontramos no nosso culto. Isso é precioso. Hoje nós lembramos da morte de Cristo. Nós vamos cear juntos. Ter um tempo de compartilhamento de vida, mais uma vez, diante da presença de Deus. Amém? Hoje nós vamos reunir em torno da presença de Deus. Amém? Até a noite, amo sua vida. Então vamos aqui no devocional e aí a gente vai, logo a gente vai fazendo aqui a atualização, né, dos capítulos ali que a gente, desses 4 dias que a gente não leu, tá bom? Graças a paz, querido. Boa tarde para você. Oi, pai. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite suba-te nossa
Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, nós te exaltamos, Senhor. Oh, rararalamasso, tentaramaxe, rararalamasse. Quem se compara a ti? Quem se compara a ti, Senhor? Nós podemos procurar no céu, na terra, debaixo da terra. Ninguém se compara a ti. Não há ninguém como tu. Não há nada mais perfeito do que a tua presença. Oh, já provamos tanto, já vimos tanto, mas nada pode se igualar à tua presença, à majestade da tua glória, Senhor. Nós te exaltamos não por vocação, não porque nós queremos um ministério, mas nós te exaltamos porque tu és digno. Nós fazemos o que fazemos porque tu és digno, porque tu mereces. Porque tu mereces toda adoração, toda rendição do nosso coração. Oh, Senhor Jesus, nós fazemos porque tu mereces. Porque és digno de ser exaltado no mais alto lugar, no mais alto lugar. Oh, te exaltamos. Sim, Senhor. Te exaltamos. Oh, Senhor. Te exaltamos. Te Amém. Graças e paz, queridos. Boa tarde para você. Nos encontramos logo mais no culto, então.